Todos. Para mim é uma enorme satisfação retornar à Emerge. Na verdade, agora virtualmente, porque é a única forma que nós encontramos neste momento, né? Eu agradeço muito ao convite que me foi formulado pela professora Janaína Matida. A professora Janaína, eu posso endossar as palavras do Dr. Marcelo Semer. Quando ela sugere alguma coisa, eu também topo. Então, a Janaína tem assim organizado coisas muito importantes nessa questão da prova penal e tem uma preocupação muito sensível, né, em comunicar isso para um grande público, não como um aspecto de mera demonstração de cientificidade ou de um conhecimento teórico, mas de transformação das nossas práticas no sistema de justiça criminal. E essa é a nossa grande empreitada. Eu cumprimento o desembargador André Andrade, diretor-geral da Emerge, também agradeço o convite, a recepção da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. E, claro, é uma honra para mim, eu falo de modo muito sincero, participar de um evento como esse, que tem o Dr. Marcelo Semer e a professora Lilian Stein, e, claro, a professora Janaína Matida, todo mundo nesse grande evento virtual. Ao mesmo tempo uma honra, mas é um desafio, porque no momento que o Dr. Marcelo Semer ia falando, eu tinha que ir ticando coisas que eu preciso deixar de falar, né? Então, ainda bem que nós invertemos, porque ainda sobra alguma coisa para eu falar, porque se eu tivesse que falar depois da professora Lilian, depois do professor Marcelo Semer, ficaria muito difícil. E já sabendo que a Janaína vai comentar pelos textos que ela publica, fica numa situação bastante complicada. Mas, enfim, eu vou tentar estabelecer um percurso um pouco diferente para nós tratarmos desse tema, né? É claro que o nosso desejo era, de fato, ter aquele contato face-to-face, né? Aquela relação presencial, mas o que nos cabe nesse momento é isso, e nós ficamos, então, ficamos com a esperança de que isso, enfim, dure o menor tempo possível, né? Para que a gente possa, de novo, ter uma relação mais próxima, uma relação, de fato, olho a olho, como diz Emmanuel Levinas, para que a gente possa manter essa relação de alteridade, né? Nessa importância, inclusive, do rosto na nossa relação intersubjetiva. Bom, por onde eu queria começar? Eu queria começar pela interlocução a partir da criminologia, né? E uma denúncia que é feita pela criminologia, que é uma denúncia bastante conhecida, pelo menos para quem tem contato com o criticismo criminológico, né? Primeira coisa, o sistema penal ele é verdadeiramente um sistema irracional, né? Ou melhor, né, ele é um sistema que não tem nenhuma racionalidade democrática. E isso eu digo de uma forma muito tranquila, porque nós temos inúmeras pesquisas demonstrando isso há bastante tempo, né? Principalmente trabalhos que vêm a partir lá da década de 70 do século passado, com um criticismo criminológico. Como que a gente verifica isso, né? Quais são os sintomas dessa irracionalidade, né? Ou dessa falta de comprometimento, de compromisso democrático? Isso nós vemos durante todo o sistema de persecução criminal, e eu vou pegar alguns exemplos nos dois extremos. Então, na investigação preliminar e na execução penal. Na investigação preliminar, nós, de fato, temos uma incapacidade de absorção e resposta em relação a todas as notícias supostamente criminosas que chegam aos órgãos de Estado. Então, isso várias pesquisas empíricas vão demonstrar, e quem tem alguma atuação no sistema de justiça criminal em sentido amplo sabe que o mito da obrigatoriedade investigativa, então a ideia de que toda notícia supostamente criminosa geraria necessariamente um procedimento de investigação, um procedimento formal de investigação, isso não se verifica na prática, né? Isso absolutamente não ocorre. Ao contrário disso, o que nós temos é
no fundo, um sistema absolutamente seletivo, né? Essa seletividade, é bom que se diga, ela não é um defeito do sistema, ela não é um acidente durante esse percurso, durante esse projeto de justiça criminal, mas ela é um dado estruturante e um dado estrutural desse modelo de justiça com o qual nós lidamos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem absoluta relação com a questão de como nós construímos as nossas práticas de justiça, né? E ainda, em relação à investigação preliminar, eu queria mencionar uma outra coisa, que uma dogmática de vertente crítica já tem denunciado há algum tempo, né? Que é a impossibilidade da investigação preliminar ela estabelecer um compromisso quanto ao resultado. Ou seja, a investigação ela não pode estabelecer um compromisso quanto ao que ela vai entregar ao final daquele procedimento, né? E nós, obviamente, muito embora saibamos disso, insistimos em alguns mitos. Por exemplo, num mito da verdade real, né? E isso, claro, isso muita gente já tem denunciado há tempos na doutrina estrangeira e no Brasil também, né? Essa questão da mitologia processual penal, e aqui a obra do professor e magistrado, inclusive do Rio de Janeiro, Rubens Casara, é espetacular nesse aspecto, né? Mas qual que é o problema disso, né? O problema é que nós continuamos com falsas promessas em relação ao sistema de justiça criminal, né? Isso desde a investigação preliminar até o seu outro extremo, que é a execução penal. Então, vamos pensar, inclusive, numa questão bastante sensível, que é a questão das finalidades da pena. A pena também não cumpre as suas finalidades, né? Embora saibamos disso, né, nós ignoramos esses dados da realidade. Aliás, um parênteses aqui, né? É engraçado como os estudantes de direito em geral, nós que somos do campo do direito, desde a graduação, nós não somos acostumados a realizar pesquisa. E aqui eu estou falando de pesquisa empírica, né? E por que nós não somos acostumados a realizar esse tipo de pesquisa? Bom, por vários fatores, mas um que me parece extremamente importante, que as pesquisas empíricas, elas justamente demonstram a falta de respaldo concreto dos nossos mitos processuais penais e mitos, inclusive, de direito material. Ou seja, a realidade do sistema de justiça criminal ela vai na contramão, muitas vezes, de várias promessas que são anunciadas e repetidas ao longo do tempo, né? E aqui vai um outro dado que me parece bastante importante, né? Mesmo quando nós reconhecemos problemas que são bastante graves no sistema de justiça criminal, nós damos nome a esses problemas, nós, inclusive, transformamos esses problemas em temas de decisões judiciais, mas há uma falta de consequência concreta, ou seja, há uma dificuldade na transformação concreta desses temas. Por exemplo, o Supremo declarou o sistema penitenciário estado de coisas inconstitucional. Mas daí vem, obviamente, a pergunta: o que isso muda na prática desse sistema de justiça criminal, né? Muito pouco ou quase nada nesse aspecto. Bom, então, de saída, o que me parece importante é considerar essa ausência de uma perspectiva crítica em relação à justiça criminal. Como disse o Dr. Marcelo Semer na sua pesquisa de doutorado em relação ao tráfico de drogas e a essas sentenças, né? Veja, a gente precisa de um conhecimento que seja de fato um conhecimento crítico, né? Mas aqui o conhecimento crítico que se articula aqui, ele é um conhecimento que contesta os dados da realidade e formula
caminhos possíveis, né? É a própria ideia do professor Henrique Dussel, né? Do filósofo latino-americano Dussel. Então, nós carecemos dessa dimensão crítica, uma dimensão que diga, olha, isso, essa prática do sistema de justiça criminal, ela está completamente equivocada. Esse mantra teórico, ele não tem reflexo no dia a dia do sistema de justiça criminal. Isso está completamente errado. Mas é preciso também apontar uma saída ou um projeto possível, né? E essa é a nossa dificuldade. O próprio professor Maurício Dieter cobra muito isso, né? Da academia e dos estudiosos em geral, né? Não basta simplesmente nós desconstruirmos toda a questão probatória, dizendo que isso não funciona, e de fato não funciona, mas nós precisamos apontar algumas mudanças que seriam importantes e que talvez não resolvam por completo essas deficiências, mas mitiguem os nossos problemas, né? Que são problemas que afetam a pessoas de carne e osso, que afetam a sujeitos concretos, né? Que têm repercussão na vida concreta de seres humanos, né? Então, essa é uma questão importante, né? A gente pensar essa perspectiva crítica que seja de fato transformadora, né? Bom, considerando então essa tese, essa hipótese, que tem demonstração empírica, no sentido de que o sistema de justiça criminal ele não cumpre com várias das suas promessas, né? Nós temos que pensar em alterações, em reformas, ou, como diz o professor Fauzi Hassan, né, no que diz respeito ao processo penal, em uma refundação do processo penal, né? Mas o que o Brasil tem feito, né? Qual que tem sido o movimento de reforma processual penal brasileira, né? E aqui, dentre vários aspectos das reformas processuais penais brasileiras, eu queria apontar um que sobressai, né? Um aspecto bastante importante desse movimento de reforma é a importação de institutos que não nos são tradicionais, né, que não pertencem à nossa estrutura básica, mas como uma forma de grande solução para os nossos problemas do dia a dia na justiça criminal. Aqui eu estou falando por exemplo, né, da questão da americanização à brasileira. O professor Jacinto Coutinho cita muito isso, né, e outros autores, como Máximo Langer, em um texto que demonstra esse problema do transplante de institutos jurídicos norte-americanos para outros sistemas, né? Por exemplo, o sistema brasileiro. E aqui eu queria falar da questão da justiça penal consensual, né? Que ela vem muito forte no Brasil, ela vem muito forte nesses movimentos de reforma processual penal, né? Então, o que nós fazemos? Nós identificamos que o sistema de justiça criminal, de fato, ele não funciona, ele não cumpre as suas expectativas, né? Ele não cumpre com os seus objetivos declarados, e nós buscamos, então, no estrangeiro, um mecanismo para, no fundo, esvaziar os casos que serão levados a julgamento, né? A ideia de barganha processual penal é justamente essa, uma ideia pragmática, no sentido de resolver um problema concreto, que é o imenso número de casos penais pendentes para julgamento, e que a justiça ela não consegue dar conta, né? Nós não resolvemos um problema de criminalização, de hipercriminalização primária e secundária que nós temos, né? E nós abdicamos de estruturas epistêmicas. Então, é esse o ponto. Esse é um dos pontos que eu queria ressaltar, né? Nós estamos, no fundo, fazendo o quê? Nós estamos abdicando da estrutura processual, do mecanismo regular de instrução de casos penais que sustenta decisões do Estado quanto ao arbitramento de responsabilidade criminal, para utilizar uma expressão que é muito cara ao professor Geraldo Prato, né? Agora, essa questão dos acordos ou dos consensos,
ela é bastante problemática, né? A doutrina tem demonstrações bastante relevantes no sentido de que não há uma voluntariedade nesses acordos, né? O professor Schunemann é um desses que demonstra a fragilidade dessa ideia de voluntariedade, de consenso em relação a esses acordos. Bom, mas onde que eu quero chegar com isso, né? Com essas considerações num aspecto introdutório ao nosso tema central. O que eu quero chegar, no fundo, é que nós temos um sistema de justiça criminal que não cumpre as suas finalidades, e nós temos caminhado no sentido de reformar o processo penal para adotar um modelo de consenso que, no fundo, é um modelo que abdica de um rigor epistêmico, que vai abrir mão do processo, em vários casos, né? Essa é a grande solução apresentada. Então, se eu pegar o sistema norte-americano, de 10 acusações formalizadas, mais de 90% dessas acusações formalizadas não vão depois a um juiz oral, a uma decisão penal. Isso é resolvido com base no acordo, né? E é isso que a gente está importando. Um modelo de um sistema que, se nós olharmos o extremo, a população carcerária, nós sabemos o quantitativo na população carcerária norte-americana. Então, veja, essa é a minha grande preocupação, né, num primeiro momento, em como nós temos construído saídas a problemas concretos do sistema de justiça criminal, né? Nós temos abdicado de muitas estruturas epistêmicas. Eu posso dizer que eu tive a oportunidade, junto com um grupo de professores, de visitar algumas estruturas reformadas no Chile, no Uruguai, que alteraram seus códigos de processo penal e que adotaram esses procedimentos que eles chamam lá, por exemplo, de procedimento abreviado, né? E daí é assustador, porque muitas vezes você tem um sujeito que foi preso em flagrante na noite anterior, ele é levado para uma audiência durante a manhã, naquela audiência é feito um acordo e pronto, está resolvido, né? É aplicada a pena a ele, a um suposto consenso quanto à resposta do Estado que deve ser dada, e pronto, o caso está resolvido. Toca a ficha, passamos para o próximo, né? Agora, isso tem um reflexo tremendo em como que a gente constrói esse processo de aplicação de sanções, né? E isso tem uma consequência quanto à nossa base epistêmica, né? A gente vai, no fundo, na contramão sobre uma preocupação que é bastante relevante a movimentos como as epistemologias do Sul, que vão analisar o que eu preciso para ter condições de conhecimento válido e de crença justificada, principalmente em contextos da periferia do sistema global, do nosso contexto latino-americano, né? Como que a gente deve tratar essa questão num modelo como o nosso, num modelo brasileiro, num modelo social, e que, obviamente, é incorporado pelo sistema de justiça criminal. E aqui a gente precisa reconhecer como que essas coisas elas caminham, né? A gente sabe que o sistema de justiça criminal, num modelo como esse, ele tem, obviamente, uma nítida inspiração neoliberal, pragmática, no sentido de continuar aplicando pena, mas sem todos aqueles rigores processuais necessários tradicionalmente. Bom, como é que fica a investigação preliminar nesse contexto? E prometo que estou me encaminhando para esse tema central, né? Como é que fica, qual que é o lugar da investigação preliminar nesse universo de justiça negociada? Veja, a investigação preliminar, ela se sobressai, ela ganha um aspecto de relevância, né? Porque, afinal de contas, se eu vou abdicar do processo, eu vou abdicar do processo a partir de um suposto acordo, mas um suposto acordo que tem que ter uma base. E qual que é a base? A investigação preliminar. Investigação preliminar no Brasil, que é classicamente uma investigação estatal. E mais particularmente, uma investigação de cunho policial,
né? Porque nós sabemos que os casos de investigação autônoma pelo Ministério Público, eles são muito pequenos, né? E um modelo como o nosso de investigação que tem um baixo espaço reservado à defesa, né? Nós não temos no Brasil práticas concretas ou melhor dizendo assim, nós não temos um costume e nós não temos sequer uma legislação que dê condições suficientes para a implementação de investigações defensivas. E nós temos um baixo espaço para a defesa nessas investigações estatais, policiais, né? Então é óbvio, né, que essas investigações elas acabam tendo uma pressuposição acusatória. Muito embora o próprio investigador lute contra, muitas vezes, o seu inconsciente, mas ele parte de uma premissa que é de imputação de responsabilidade, né? E uma investigação que, regra geral, é uma investigação pautada por uma fonte informativa de natureza pessoal. Ou seja, essas investigações estão majoritariamente baseadas na palavra de pessoas, na palavra de vítimas, na palavra de suspeitos e na palavra de testemunhas. E é claro, né, que essa fonte informativa ela é uma fonte informativa que requer vários cuidados epistêmicos, né? Ela é uma fonte muito delicada e que exige protocolos para a sua coleta, para a sua valoração, e que nem sempre são respeitados no Brasil, né? Ou melhor, na maioria dos casos, não são respeitados. Bom, vamos então para o ponto agudo desse modelo. Qual que é o ponto agudo? O ponto agudo já foi denunciado na fala do Dr. Marcelo Semer, né? O ponto agudo desse modelo é que, muitas vezes, essas investigações criminais que vão gerar acusações, para uma possibilidade ou não de acordo, né? Ou então para, de fato, um processo penal regular, muitas vezes essas investigações criminais acabam se limitando a autos de prisão em flagrante, né? E aqui é um problema muito sério, né? Não raras vezes, não são poucos os processos penais que têm por base apenas e tão somente um auto de prisão em flagrante. Agora, como que esse auto de prisão em flagrante ele é construído? Ele é construído majoritariamente a partir da fala do condutor. Quem que é o condutor? Como regra geral, há exceções, mas regra geral, o condutor é um policial, né? Então, esses autos de prisão em flagrante, eles são muito direcionados pela fala desse policial, que recebe no sistema de justiça criminal que tem no sistema de justiça criminal uma recepção bastante complacente e uma recepção que é sobremaneira estimada. Isso nas diferentes instâncias do sistema de justiça criminal, né? Vejam, como disse já o Dr. Marcelo Semer, essa fala do policial ela está submetida ao que a gente chamaria de uma meta-regra, né? Ela ocupa um lugar privilegiado. Esse testemunho policial não é um testemunho qualquer, não é um testemunho como de outra pessoa, um terceiro não interessado em relação ao caso penal. Não, ele é recebido pelo sistema com ares diferenciados, com uma espécie de sobrevalorização, né? E isso interfere no convencimento do delegado para a lavratura ou não do auto de prisão em flagrante, no convencimento do membro do Ministério Público para o oferecimento ou não da acusação e no convencimento da própria autoridade judicial para várias decisões, né? E aqui, veja, o Código de Processo Penal, ele, nesse aspecto, ele tem uma disciplina muito ruim, né? Ainda falava com a professora Janaína Matida num podcast dela, no Improvável, né? Qual que é o standard probatório para a lavratura de um auto de prisão em flagrante? Qual que é o nível de exigência informativa que o Código estabelece para a lavratura do auto de prisão em flagrante?
Isso está lá no artigo 304, parágrafo 1º do Código. O artigo 304, parágrafo 1º exige o quê? Fundada suspeita. Isso que é necessário para o encarceramento de um sujeito num auto de prisão em flagrante. Né? Agora, essa fundada suspeita é a mesma que dirige, muitas vezes, a própria abordagem policial e que tem inúmeros problemas. Né? A definição do que seria essa fundada suspeita. Né? Então, veja, há um baixo rigor epistêmico em relação à lavratura desse auto de prisão em flagrante, dirigida, em regra, pela fala de um policial. Né? Claro, há exceções nesse modo de recepção, há exceções, mas, como regra, é assim que funciona. E me encaminhando já para o fim, né, da minha exposição, eu acabei me perdendo no tempo, não sei se eu já estou avançando muito, mas eu queria falar de como que fica essa situação na estrutura do processo. Então, imaginando que eu tenha um caso penal que não foi submetido a esse esvaziamento epistêmico, a uma tomada de decisão com base num consenso, imaginando que haverá, de fato, uma acusação que demandará uma audiência de instrução, debates e julgamento, uma decisão judicial ou jurisdicional para definir a situação daquele imputado, como que eu trabalho com esse depoimento, essa fala desse policial? Né? Bom, aqui eu queria pontuar algumas questões básicas, que são esses problemas de memória, né? O lapso temporal entre o evento que é tomado por base para esse caso penal e a própria audiência criminal, esse lapso temporal é considerável, então isso vai ter uma interferência, eu vou ter um problema de memória aqui, eu vou ter uma situação que eu tenho que resolver a partir da psicologia do testemunho. Né? E o que o sistema de justiça criminal faz? Busca atalhos epistêmicos, que foram pontuados pelo Dr. Marcelo Semer. Por exemplo, testemunhos por mera confirmação. O senhor confirma aquilo que já foi dito na fase policial, ou que já foi dito no auto de prisão em flagrante? Ou cessão de cópia de termo de depoimento ou do vídeo do depoimento antes da oitiva desse policial? Né? Claro, aqui nós temos um problema que é um problema teórico-prático. Nós temos que resolver como que nós tratamos dessa prova penal dependente da memória em um modelo acusatório. Né? Essas discussões sobre a antecipação ou não dessa prova penal, a irrepetibilidade ou não dessa prova penal, isso tem que ser resolvido. Nós temos esse desafio de estabelecer uma disciplina para não buscar mais esses atalhos epistêmicos. Né? E, claro, nós temos dificuldades instrutórias, as circunstâncias do caso, às vezes as deficiências das agências de investigação, né? E qual que é a burla procedimental? Qual que é, de novo, o atalho epistêmico? A saída foi a sobrevalorização probatória desse testemunho policial. Né? Aqui eu não vou fazer a leitura de julgados, mas fica a referência a um julgado do STJ de 2019, de abril de 2019, em que o STJ estabelece que o testemunho policial tem um destacado valor probatório. Né? E isso, como já disse o Dr. Marcelo Semer, isso você encontra de maneira muito recorrente nas decisões judiciais de primeira instância e nos próprios tribunais estaduais, quando se valem da questão da fé pública no testemunho policial. Né? A ideia de que a palavra dos policiais é dotada de fé pública, que o relato do policial tem um especial valor probante, isso está em várias decisões judiciais. Então, para encerrar essa minha intervenção, nós temos aqui um problema sério quanto à teoria das fontes. A gente não pode pegar institutos que são lá do direito administrativo e importar sem qualquer preocupação para o processo penal. Né? Nós temos que analisar essa compatibilidade. E, no caso, não há a menor compatibilidade. Não há sentido em se falar de fé pública nesse testemunho policial. Né? E
Claro, né, as circunstâncias, as dificuldades instrutórias em relação a um caso penal, que elas existem, elas demandam o quê? Um maior investimento teórico na formação dessas agências, tanto de investigação, tanto de acusação, o próprio judiciário e a defesa pública devem ter um maior conhecimento e uma estrutura material para operar um sistema que não dependa exclusivamente da palavra desse policial. No fundo, nós precisamos atuar com desconfiança em relação a todo exercício do poder punitivo e também na fala desse policial, né? A atitude epistêmica que se deve ter em relação a isso é de ceticismo. Mas veja, esse ceticismo, ele não é um ceticismo que tem por objetivo diminuir o valor do policial ou desprestigiar ou menosprezar esse policial. Não, muito pelo contrário. O objetivo é retirar dele uma carga, retirar das suas costas um peso que nunca deveria ter sido colocado, né? Então, enfim, no Estado de Direito, as regras devem ser observadas e um compromisso epistêmico em relação a esse sistema de justiça criminal deve prevalecer. Então, enfim, com essas palavras eu dou por encerrado a minha intervenção e fico à disposição dos colegas.